Bom dia, meus amados irmãos. Nós vamos seguir com as nossas meditações essa manhã, com aquele mesmo propósito de falar de alguns nomes, de algumas biografias que nos é apresentado ao longo das Escrituras. E eu queria, nesta manhã, pensar em um personagem que está escrito para nós na epístola que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, verso 10, a primeira parte, Aristarco. O seu nome quer dizer melhor regente. Quem é Aristarco? Como nós podemos identificar esse homem? Ontem eu falei de Onesíforo, portador de valores. Hoje eu quero falar de Aristarco. Quem é Aristarco? É impressionante como Deus se incumbe de colocar em nossos caminhos companheiros, irmãos fiéis. E meus irmãos, que exemplo desse homem cujo nome é Aristarco. Na passagem que nós estamos lendo, ele se propôs a ficar preso como Paulo. Sobre ele não pairava nenhuma condenação, não havia nada, absolutamente nada, que justificasse a sua prisão. A ideia aqui é que ele foi para Roma e lá ele fez companhia para Paulo naquela prisão. Identificando Aristarco pela primeira vez, nós vamos olhar no livro de Atos, no capítulo 19. Está acontecendo um tumulto em Éfeso. Um tumulto. Depois que o evangelho foi pregado e que houve resultados, o inimigo sempre levanta, feroz, para perseguir o servo de Deus, e a perseguição era para Paulo. E diz aqui na palavra de Deus, se você olhar no verso 29 de Atos, encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Aristarco, ele vai ser colocado ao lado de Paulo nas maiores dificuldades e adversidades da vida cristã. O que eu quero trazer para nós essa manhã, irmãos, é que Deus vai colocar em nosso caminho também, na semelhança de Aristarco, irmãos que vão estar ao nosso lado, que vão nos ajudar a sustentar essas verdades solenes. Podemos assim dizer, desse evangelho que nos foi confiado, desse conteúdo de doutrinas que nos foi confiado também através dos apóstolos. A outra passagem que temos Aristarco está no capítulo 20, no verso 4. Temos aqui uma lista de nomes de pessoas. E nós temos então aqui o nome Aristarco. Eu vou ler também, Atos 20, verso 4. E acompanhou até a Ásia Sopáter de Bereia, e do de Tessalônica, Aristarco. Eu vou parar por aqui. Não vou ler o versículo inteiro. Depois você pode ler se você quiser, Atos 20, verso 4. Temos aqui Aristarco naquela viagem em que eles vão adiantando parar em Troade, onde nós vamos ler lá no primeiro dia da semana, a juntar os seus discípulos para partir o pão. Muito bem. Agora, ainda em Atos, capítulo 27, nós temos aqui, Paulo está preso, ele está indo agora embarcado em um navio, está embarcando em um navio, e nós temos aqui no capítulo 27, verso 2,
Diz assim Lucas, escrevendo Atos: e embarcando-nos em um navio adramantino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Um coração de um verdadeiro, eu vou dizer nessa manhã, de um verdadeiro presbítero, de um verdadeiro ancião, de um verdadeiro pastor. Esse homem, com certeza, foi dotado por Deus de dons, mas em especial daquele que cuida, para cuidar do rebanho. E esse homem está mostrando o seu cuidado, esse cuidado de cuidar. Ele está junto, ele está mostrando o seu companheirismo, o seu cuidado pela vida desse homem Paulo. Ele está indo nessa viagem perigosa. Lá em Éfeso ele está no meio do tumulto. Agora, quando nós olhamos em Atos 20, eles estão ali numa lista de irmãos e ele está ali como companheiro de viagem de Paulo. E ao chegar aqui ao final da nossa última leitura, a primeira leitura de Colossenses 4, verso 10, Aristarco, que está preso comigo. Companheirismo, essa é a palavra-chave para nós nessa manhã. Companheirismo. Será que nós temos nos identificado, meus irmãos, nesses dias? Identificar na semelhança de Onesíforo, portador de valores. O nome Aristarco quer dizer o melhor regente. Um homem interessado, um homem preocupado, mas um homem disposto a sofrer, disposto a abrir mão da sua própria vida para servir a outro. Irmãos, que nesses dias que nós também possamos pensar, mais do que nunca nós estamos precisando desse companheirismo nessa obra, na obra de Deus. Nos aproximar, não ficar de longe, mas sermos aqueles que vai ajudar a aliviar a carga. Paulo vai dizer desses irmãos, eu gostaria somente de ler o que ele diz. São 3 homens que ele vai usar o nome aqui: Aristarco, Marcos e Jesus chamado Justo. Ele vai dizer essas palavras desses homens. No capítulo 4 de Colossenses, verso 11, a última parte diz assim: são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Irmãos, consolação, consolo, irmãos graciosos. Vamos gravar esse nome, Aristarco. Que Aristarcos possam se levantar nesses dias. Companheiros verdadeiros, companheiros que vão vencer o medo, vão de alguma maneira aproximar para nos ajudar. Que o Senhor, na sua graça infinita, possa nesses dias também levantar nas igrejas locais verdadeiro Aristarcos que se dispõem a servir a outro. Que esse modelo precioso de servir, de pastorear, esse exemplo precioso de se identificar, possa ser visto também nesses dias que nós estamos vivendo tão difíceis. Que o Senhor, na sua graça, nos ajude. Amém.